paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui com meu amigo pastor Vitorino Silva Júnior. A responsabilidade de pregar na frente dele, né? Cantar na frente dele, é uma responsabilidade, né? Não é para qualquer um, não. Estou feliz de estar aqui com a dupla Débora e Raquel, minha noiva, pessoa mais bonita da igreja. Não fique com ciúme aí. Amém. Estou feliz de estar aqui nessa noite. E feliz de estar conhecendo a igreja, pastor Vitorino e sua família já conheço há algum tempo. Apesar deles não lembrarem um pouco de mim, né? Porque eu era extremamente magro. Aí Deus abençoou, a gente engorda um pouquinho, né? Amém? Se alguém reclamar que você está gordo, fala, Deus está me abençoando, irmão. Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 8. Quem achou, diga amém. A minha versão é uma versão atualizada, então eu vou pedir para você repetir depois. Eu vou ler, depois você repete. Amém? Amém? Vamos ao texto. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 9. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode repetir o versículo 8, na sua versão mesmo? 1, 2, 3. Amém, você pode tomar seu assento. Meus irmãos, eu queria fazer uma pré-introdução, porque o momento é propício a gente falar um pouco de reforma, uma reforma protestante. A igreja, ela prega sobre a história de Israel, que depois veio o cristianismo, enfim. Você sabe que Israel vivia numa gangorra espiritual. Quando fazia a vontade de Deus, estava na bênção. Quando Israel cumpria os desígnios, os propósitos de Deus, Deus os abençoava. Mas quando Israel fazia sua própria vontade, quando Israel pecava, Deus permitia que seus inimigos o prendessem, os afligissem. E isso foi por bastante tempo. Na época de Neemias, 100 anos após a época de Neemias, o povo foi cativo. Os persas dominaram Israel. Mesmo assim, o rei permitiu que os judeus continuassem com suas práticas, continuassem com o sacerdócio, continuassem com os sacrifícios. Depois de tantas guerras entre os persas, os egípcios, o povo foi cativo novamente, até que Alexandre o Grande conquistou um vasto território dentro dessas guerras. Depois que Alexandre o Grande morreu, o seu império ficou sob o domínio dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Esse Ptolomeu teve um filho chamado Ptolomeu II, que promoveu o ensino, a grande biblioteca em Alexandria, que possuía mais de 200 mil volumes de livros. Então a literatura era bem interessante naquela época, e promoveu a cultura, promoveu a tradução da Septuaginta, que foi a tradução da Torá para quem estava no Egito naquela época. E os sírios depois dominaram, só que os sírios, diferente dos persas, diferente de Alexandre o Grande, diferente de Ptolomeu, eles acabaram com o sacerdócio. Eles não deixaram que o povo sacrificasse. E o povo, sem o sacrifício, ficou
numa situação bastante delicada, espiritualmente falando, e esse imperador, Antíoco IV, ele profanou o templo, ele profanou o altar. No lugar de sacrifício, ele sacrificou um porco, um animal rejeitado pelos judeus. E nesse período, Deus suscita no coração de Matatias, o sacerdote, e seus filhos, Judas, Eleazar e Simeão, se não me falha a memória. E esse período que Deus suscita no coração de Matatias, o ardor pela fé, a defesa pela fé, Deus vai levantar Judas e Eleazar, que são seus filhos, e vão pelejar contra os assírios e os sírios, e vão derrotar. Esse episódio você vai encontrar na Guerra dos Macabeus, a famosa Guerra dos Macabeus, ou a Revolta dos Macabeus. E no ano 63 antes de Cristo, o governador ou o imperador Pompeu invade Jerusalém, domina. Diferente de outros povos, ele dominou Israel dentro de Israel, não levou cativo. E é interessante a gente frisar isso, porque o Império Romano até hoje tem os indícios dele, o nosso calendário, o nosso dia a dia, a nossa forma de falar. E o que acontece? O Império Romano, que dominava no período em que Jesus estava aqui, ele começou a perseguir os cristãos da seguinte forma: cortava os benefícios. Eu vou falar disso daqui a pouco, você vai entender melhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O Império Romano começou a cortar algumas coisas, começou a depravar algumas coisas, nesse contexto horrível, e a situação se agrava. De 200 anos, 400 anos depois da morte de Jesus, existia um imperador chamado Diocleciano, que ele queimava livros, queimava bíblias, queimava cristãos, e era terrível essa situação. Depois que esse imperador morreu, o substituto de Diocleciano foi Constantino. E a história fala que Constantino recebeu uma visão do Senhor, dizendo que ele teria vitória na batalha seguinte. E ele gostou muito pelo resultado, né? E fez um decreto dizendo que o povo, o cristianismo, seria a religião oficial do Império Romano. Aí nasce o casamento da igreja com o Estado. E no século XVI, ou 500 anos atrás, a igreja estava num mar de corrupção. Por quê? O papado, ou o clero, estava corrompido. Tanto é que, na Europa, a crise era tão grande que existia fome, existia pestes, existia desemprego, existia uma série de coisas horríveis. E a igreja estava enriquecendo. Por quê? Porque o povo entendia que tudo de ruim que estava acontecendo com eles era coisa espiritual. Então, se eles voltassem a Deus, as coisas iriam melhorar. Já, como se não bastasse, a igreja pregava o medo para aquelas pessoas. Pregava indulgências também. O que era indulgência? Existia um monge que pregava a serviço da igreja local a seguinte pregação, a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque os seus parentes, os seus amigos, estão clamando no que eles chamam de purgatório, né? Ou outros acreditam em inferno, porque se você depositar uma quantia em valor, ele vai para o céu. A pessoa que estaria sofrendo no inferno iria para o céu. Tentava fazer um jogo psicológico ali. E nesse contexto vai surgir Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um professor de teologia, e ao estudar o livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, ele vai entender que a salvação é mediante a fé, é pela graça, e de graça. Então ele vai na porta da faculdade ou do mosteiro de Wittenberg e vai colocar 95 teses dizendo por que a gente deveria, ou eles no caso deveriam contestar a igreja e o Império Romano, que eram um só nessa época.
Então, por conta disso, ele foi muito perseguido. Um príncipe, com medo que matassem Martinho Lutero, escondeu em um castelo. Por que ficou com medo de matar? Porque qualquer um que matasse Martinho Lutero estaria fazendo um favor ao Império Romano e à igreja. Então, esse príncipe esconde Martinho Lutero e troca o nome dele para Cavaleiro Jorge. Você conhece essa história, eu sei que você conhece essa história. E, Henrique, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, eu estou falando aqui de pessoas que revolucionaram sua geração por causa da palavra, ao estudarem a Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado aí, você já estudou a Bíblia, não já? Agora pergunta para constranger mesmo, mas com um sorriso, para não doer muito. Fala, qual é a sua contribuição no Evangelho? Eu disse no início que o momento é propício a gente falar um pouco de reforma, porque o nosso país está passando por uma crise moral, uma crise financeira, uma crise de valores, e nós, como igrejas, estamos assistindo de óculos 3D e comendo pipoca, colocando culpa na esquerda, colocando culpa na direita, colocando culpa nos políticos, e não arregaçamos as mangas. Então fala para o teu irmão que está do teu lado aí, seja um reformador dessa época, meu irmão. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Quem não está me entendendo, diga amém. Oh, glória! Deus abençoe a sua vida. O texto que a gente leu aqui, eu precisei fazer essa pré-introdução, porque eu fiz um propósito de sempre falar disso, porque na minha concepção a igreja, num modo universal, precisa de reformadores. A igreja precisa de mais Martinhos Luteros, John Wycliffe. Precisamos de mais pessoas que briguem pela causa do Evangelho. Amém, meu irmão? A gente leu um episódio bastante famoso. Todo mundo aqui conhece a história do Zaqueu. Se não conhece por uma canção, conhece pela pregação. Um personagem muito famoso. E eu gosto do Evangelho de Lucas, que narra essa história, porque eu gosto de como Lucas interpreta, porque Lucas não era só o médico, Lucas era um grande crítico, Lucas era um grande jornalista. Os especialistas afirmam que no Evangelho de Lucas existe 65% do Evangelho de Marcos. Então, naturalmente, Lucas fez uma entrevista com Marcos, com Mateus, com Maria, com outros personagens, porque ele não era um qualquer, ele era erudito. Então, ele apurava os fatos e escrevia. Eu gosto dessa clareza que ele traz para a gente. Mas para a gente entender a história de Zaqueu, a gente precisa entender a história de Bartimeu. Como assim? Você sabe que Bartimeu não é um nome. Bartimeu, a palavra Bar significa filho de. Timeu. Quem é Timeu? Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, vai dizer que Timeu era um general ou um soldado muito reconhecido, de muito respeito da sua época. E ao se aposentar, ele abriu um comércio para complementar a renda, porque a aposentadoria era só o sangue de Jesus. Era, não é? É ainda? Ô Jesus! É porque falta alguns anos para me aposentar, falta 70 anos para me aposentar. Amém? Eu tenho que profetizar, né, irmão? Você não crê em profecia, eu creio. Amém? Esse Timeu, ao se aposentar, abriu um comércio e foi bem sucedido nesse comércio. E quando o Império Romano chegou, em 63, né, acabou com tudo, eu disse. Acabou com os benefícios de Timeu, acabou com a sua aposentadoria, acabou com o seu comércio, porque quem mandava agora era o Império Romano. E, muito revoltado com essa situação, Timeu vai liderar alguns grupos contra o Império Romano. O Império Romano, vendo a força de Timeu, identificou que ele era perigoso para o seu império, que poderia desestabilizar o governo, provocar um tumulto em Roma, até o imperador tirá-lo do poder, ou até mesmo matar, o que era comum naquela época. Então, o Império Romano vai lançar um desafio.
Quem capturar esse cara vai ter um benefício do governo. Nesse contexto surgem os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. E o texto diz que Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Alguns historiadores vão dizer que quem entregou Timeu ao Império Romano foi Zaqueu. Ao capturar Timeu, o Império Romano o matou de uma forma terrível, como de costume, né? Alguns dizem que ele foi crucificado, que era um costume do Império Romano, não foi só Jesus que foi crucificado, isso era uma prática comum para eles, da crucificação ou crucifixão, como você quiser interpretar, e com medo do seu filho, o chamado Bartimeu, se revoltar contra o Império também, por causa de questões políticas, ou por causa da morte de seu pai, manda arrancar seus olhos e coloca na porta da cidade como um aviso. Que aviso? Isto é o que acontece com quem afronta o Império Romano. Quem diz isso é Flávio José. Se você quiser pesquisar lá, vai ser bênção para a sua vida. Isso é o que acontece com quem afronta o Império Romano. Nesse mesmo contexto turbulento, Jesus passa por Jericó porque estava indo para a Páscoa, indo para Jerusalém por causa da Páscoa. E esse cego, ao ouvir que tinha uma multidão, um alvoroço, ele pergunta: quem é que está passando aí? Aí alguém responde para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Aí o texto diz: então ele clamou: Jesus, filho de... Não, fala, eu sei que você almoçou hoje, não almoçou? Almoçou? Estava boa lá? O mistério estava bom lá? Só não me convidou, né? Mas amém. Fala: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. Ué, mas foi anunciado para ele Jesus de Nazaré. Quando se falava Jesus de Nazaré, isso era uma conotação pejorativa, era ofensivo. Por quê? Os nazarenos não sabiam falar direito, eles não tinham uma cultura respeitável, eles falavam de qualquer forma, não tinha uma certa etiqueta, né? Era precário. Ah, não vem nada bom de Nazaré. Então, ele ouvindo de Nazaré, não, para vocês ele é Jesus de Nazaré, para mim ele é o filho de Davi, o Messias prometido. Meu irmão, eu já quero abrir um parênteses aqui, quero dizer para você o seguinte: tudo depende da forma que você conhece Jesus. Para alguns, Jesus ainda é um Jesus pequeno. Para alguns, ele ainda está crucificado. Para alguns, ele é o menino Jesus. E para você? Pergunta para o teu irmão que está do lado aí: quem é Jesus para você, meu irmão? Como que você enxerga Jesus? Aquele que enxerga Jesus como pequeno é como se fosse um mendigo sentado numa montanha de ouro, meu irmão. Não conhece o poder que tem, não conhece o valor que tem. Quem é Jesus para você, meu irmão? Ele é de Nazaré ou ele é o filho de Davi? O sacerdote, o Messias, o Cristo. Numa certa feita, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é que o povo está dizendo aí que eu sou? Uns dizem que é Elias, o profeta. E vocês? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que significa isso? O Messias para os judeus, né? O Cristo, na forma grega de se pronunciar. Sabe o que significa isso? Jesus, filho de Davi. Esse Bartimeu entendia que viria o Messias, que viria o libertador. Então ele tinha essa consciência, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala: o que quer que eu te faça? Que eu torne a ver, que eu torne a ver. Então a teoria, o estudo de Flávio José é procede, por quê? Só pode tornar a ver quem um dia enxergou. Você acha que essa visão era importante para quando ele enxergava? Ele enxergava. Por causa de um regime, foram arrancados seus olhos. Você acha que ele valorizava a visão depois disso? Com certeza, meu irmão. E alguns valores foram tirados ou arrancados de nossas vidas por alguns poderes, e a gente se acostuma
a viver sem esse valor. A gente se acostuma a não dar valor ao que de fato tem valor. Mas a minha oração nessa noite é que você peça a Deus para resgatar aquilo que você perdeu, aquilo que tinha valor, ou a sua visão. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Eu pergunto toda hora por uma questão de didática. E eu vou perturbar você hoje mesmo. Amém? Amém? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu torne a ver. Veja, sua fé te salvou. E o texto diz que ele seguiu Jesus, glorificando pelo caminho. Repita comigo. Seguiu, glorificando pelo caminho. Nesse caminho, Jesus se depara com Zaqueu. A palavra Zaqueu significa inocente. Repita comigo, inocente. Ou puro. Você conhece bem a história de Zaqueu. Ele sobe numa figueira brava, porque ele tinha um desejo de ver Jesus. E o que eu acho interessante no texto, é que ele tinha um desejo de ver quem era Jesus, e Jesus o viu. Então, o desejo que você tem de ver Jesus, atrai a visão dele para você. Você não entendeu isso aqui, não. O desejo que você tem de saber quem é Jesus, você atrai a visão dele para você. O texto é claro, ele tinha um desejo de ver, e Jesus o viu. Olha só que coisa. Quem quer ver Jesus aí, meu irmão? Quem está atraindo a visão dele para si? Quem? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Levanta a mão quem está atraindo a visão do mestre. E Jesus o viu. E Jesus fala o seguinte: Zaqueu, inocente? Por que inocente? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Até aí tudo bem. Sendo um judeu é questionável trabalhar para o Império Romano, porque ele era judeu. E era rico. Mas onde está o problema? Ele cobrava para o imperador e cobrava uma taxa para ele, sobre cada morador, sobre cada comerciante, sobre cada empresário. Então ele enriqueceu com isso, sendo judeu, explorando o seu próprio povo. Ele era odiado por isso. Só que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. A figueira brava, ou o sicômoro que Zaqueu estava, era uma árvore difícil de subir e difícil de descer. Por quê? Ela tinha seus galhos entrelaçados assim. Possivelmente tinha várias cavidades. Jesus, vendo Zaqueu, falou: desce, mas não é só descer, é descer depressa. Zaqueu correria um grande risco de quebrar a perna se ele descesse rápido. Então aquilo que poderia danificar, prejudicar Zaqueu, Jesus manda ele sair depressa. Você não entendeu isso aqui, não? Aquilo que poderia prejudicar, aquilo que poderia parar Zaqueu, fazê-lo ficar aleijado, quebrou o pé. Aquilo que poderia travar Zaqueu, Jesus fala: desce depressa daí. Aleluia. Henrique, eu não consigo largar isso. Eu não consigo não falar mal de fulano. Eu não consigo largar esse vício. Jesus está dizendo para você: sai depressa daí. Henrique, mas a gente se conhece há tanto tempo. A gente se conhece desde criança. Agora que ele está mexendo com algumas coisas assim, né? Mas é meu amigo, né? Sai depressa. Ou você evangeliza para ele no projeto Josué, ou sai. Por que tem que sair depressa? Porque você vai se machucar aí, meu irmão. Isso vai te parar. Desce depressa. Por quê? Você conhece esse texto. Porque hoje me... Não. Porque hoje me convém... Quem leu aí estava escrito convém? Porque hoje me convém. Isso estava na sua Bíblia aí? Tem alguém aí? Oh, glória a Deus.
porque hoje me convém. Em algumas Bíblias está escrito convém. Só que na linguagem original, por que eu não falei o texto original? Porque não existe mais o texto original, se perdeu com o tempo. Mas a língua original ainda existe, que é o grego koiné. Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné. O que significa isso? Um grego coloquial, povão. Qualquer pessoa poderia ler aquilo. Nesse trecho está escrito edzei, que significa tenho necessidade. Existe uma grande diferença entre conveniência e necessidade. Jesus não falou, me convém pousar na sua casa. Jesus falou, eu tenho uma necessidade de estar na sua casa. Por quê? Por quê? Jericó era uma cidade sacerdotal. Nessa época, alguns estudiosos dizem que existia 100 mil habitantes. Desses 100 mil habitantes, 12 mil eram sacerdotes. Por que Jesus não ficou na casa desses sacerdotes? Porque eu não sei se você sabe, nessa época o sacerdócio estava corrompido. Anás e Caifás eram os sacerdotes da época, sogro e genro. Olha aí a corrupção entrando, o esquema. Como é que fala? Nepotismo, né? Olha o nepotismo aí. Sogro e genro não poderia, tinha que ser de pai para filho, uma questão hereditária. E Anás e Caifás barganhavam muito com o império em busca de poder mandar, ter até o poder de morte, mas não tinha porque isso era do imperador. Então, tanto é que o sacerdócio, juntamente com o sinédrio, não aprovavam Jesus, porque Jesus batia de frente. E eu não sei se você sabe, existiam alguns partidos religiosos da época. Existiam os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso que acredita em quase tudo que a gente acredita. Acredita na ressurreição, acredita na existência de anjos, de demônios. E só que barganhava muito com o governo, eram hipócritas. Jesus batia de frente com esse partido religioso, não por causa da sua ortodoxia, não por causa da sua fé, mas por causa da sua hipocrisia, porque pregava uma coisa e não praticava, colocava julgo sobre o povo que eles mesmos não praticavam. Enfim, existiam também os saduceus. Os saduceus, diferentes dos fariseus, acreditavam apenas na Torá, no Antigo Testamento, não acreditavam na existência de anjos e demônios, não acreditavam na ressurreição, e por aí vai. E só que esse partido tinha menos força que os fariseus. Era composto de pessoas que tinham dinheiro, igual esse irmão que está do teu lado aí. Se esse irmão tivesse daquela época lá, ele seria um saduceu, né? Você não recebe profecia, não, é? Amém? Existiam também os essênios. Quem eram os essênios? Com essa corrupção toda da cidade, do sacerdócio, do sinédrio, o Império Romano, e o povo sendo submisso a tudo isso, os essênios eram um grupo de religiosos que não toleravam isso. Então procuravam servir a Deus nos desertos, nos montes. Tanto é que alguns estudiosos vão dizer que João, o Batista, pertencia ao grupo dos essênios, pela sua característica, pelo seu modo de vestir, sua forma de falar, pela sua pregação também, condenando o sinédrio, condenando o imperador, o sacerdócio. Então alguns afirmam que João Batista pertencia a esses essênios. E existiam também os zelotes. Esses zelotes eram o povo que provocava a revolta do povo contra o Império Romano. Eram líderes, eram pessoas, que provocavam situações para protestar, faziam manifestações. Alguns estudiosos dizem que Timeu, o pai de Bartimeu, era um dos zelotes. E Barrabás também. Barrabás, aquele que foi solto para Jesus ser condenado. Por isso que ele estava preso lá. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? Eu faço essa pergunta, eu sou chato em perguntar, por uma questão de didática. Porque eu quero que você tenha essa conscientização. A igreja não precisa ser emocionada. A igreja precisa ser conscientizada. Por isso que eu pergunto toda hora, uma questão de didática. Não fica com raiva de mim não, amém? Você está convidado a me levar na cantina depois do culto, amém?
Então existiam esses partidos religiosos e tinha grande influência. Então Jesus batia de frente com todos esses partidos. Jesus não participava de nenhum partido. Então quando ele fala, Zaqueu, eu tenho a necessidade de ficar na sua casa, por causa dos sacerdotes que estavam corrompidos, porque o povo, enfim. E Jesus precisava fazer uma grande obra na casa, na vida de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Essa era uma característica de quem recebia, de quem respeitava a pessoa. Fazia um grande banquete, aquela coisa toda, e recebeu Jesus. Dentro da casa, acontece algo que quando eu leio isso, eu começo a rir, porque Zaqueu se levanta e fala, Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus continua quieto, comendo possivelmente, né? Daqui a pouco Zaqueu fala, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Era uma característica de um ladrão de ovelhas, isso está lá em Levítico, depois você pesquisa lá. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Aí Jesus fala, hoje veio salvação nessa casa. Mas antes disso, Zaqueu começa a fazer algumas confissões, Zaqueu começa a mostrar uma mudança com Jesus quieto. Qual foi a pregação que Jesus fez que converteu Zaqueu? Silêncio. Meu irmão, tem coisa na sua vida que não vai se resolver com campanha. Faça campanha. Tem coisa que não vai se resolver com jejum. Faça jejum. Tem coisa que não vai ser outros artifícios. Tem coisa que é só a presença de Deus para provocar mudança. Você não entendeu isso aqui não? A presença de Jesus na casa de Zaqueu foi o suficiente para provocar mudança em Zaqueu. Henrique, eu queria tanto que fulano mudasse. Mas uma praga, uma peste. Queria tanto que mudasse. Não muda, eu oro, jejum, subo um monte, eu moro no monte, comprei uma casa no monte. Nada muda. Meu irmão, leva a presença de Jesus para lá que muda. Leva. Isso é muito interessante, porque Jesus não falou nada e ele começou a confessar, mostrar uma mudança. E sabe o que é mais interessante? Zaqueu falou isso e Jesus estava cercado de uma multidão. O povo sofria muito naquela época, porque o povo já era pobre. Zaqueu extorquia mais ainda o povo. E o povo teve uma vitória financeira por causa da presença de Jesus. Zaqueu falou, vou dar metade dos meus bens. Hein? E ele era rico. Como se não bastasse, falou, se eu roubei alguém, Zaqueu roubou alguém? Sim ou não? Mais uma chance. Zaqueu roubou alguém? Sim ou não? Não, tem gente que não almoçou, né? Tem cantina hoje aí? Tem cantina? Tem cantina? Tem uma pizzaria aqui, vou levar você lá daqui a pouco. Mas é o pastor que vai pagar. Zaqueu roubou alguém? Sim ou não? Ele falou, se eu roubei alguém, multidão acompanhando Jesus. E ele fala isso, todo mundo em silêncio. Eu vou dar 4 vezes para quem eu roubei. Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui, meu irmão? E quem estava na multidão lá, seguindo Jesus pelo caminho, glorificando a Deus? Fala comigo. Bartimeu. Meu irmão, Bartimeu teve a sua visão restaurada, poderia ir para casa, poderia ir para sua família, poderia trabalhar. Trabalhar não, que isso, irmão? Poderia trabalhar, poderia começar uma nova vida, poderia ser um grande testemunho, a pregação daquele homem, imagina, quantas almas ele não poderia ganhar? Mas não, ele seguiu Jesus pelo caminho, uma razão simples, era Páscoa, todo judeu, homem, teria que ir para o templo. Então, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ao seguir, ele participou da metade dos bens de Zaqueu. Ô glória! Ainda teve 4 vezes mais do que ele foi roubado, meu irmão. É só Jesus que faz isso, pastor. É só Jesus que faz isso. Aí tem gente me olhando assim, E se fosse com você? Você estaria de sorrisão aí, né? Opa, 4 vezes mais?
Daqui a pouco alguém fala, pessoas que trabalharam de tal ano até tal ano vão receber 4 vezes mais. 4 vezes mais. Mas o interessante disso aqui não é um milagre. Jesus não está preocupado em fazer o milagre. Jesus está preocupado com o seu comportamento depois do milagre. É isso. Ser curado, isso aí é moleza. Ter a visão. O Império Romano arrancou os seus olhos. Não jogou um pó químico que fez ele ficar cego. Arrancou os seus olhos. Ele não tinha o globo, né? Como é que fala? Globo ocular. Jesus curou, colocou um novo, 0. Enxergava até melhor, porque o que Jesus faz é sempre melhor. Ele poderia ir para casa, mas ele seguiu Jesus, glorificando a Deus pelo caminho. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado aí, você se comportaria assim, meu irmão? Ou você iria para a internet se promover? Ou você correria atrás de Zaqueu? Agora ele enxergava Zaqueu, poderia pegar Zaqueu, né? Falar, foi você que matou, rapaz. Mas não, meu irmão. Ao seguir Jesus, ele participou das bênçãos de Zaqueu e recebeu 4 vezes mais. Fala para o teu irmão, isso pode acontecer com você, meu irmão. Meus irmãos, fique de pé. Vamos ficar de pé? Fique de pé. Eu quero orar nessa noite. Eu quero profetizar que essa palavra entre no seu coração e produza resultado. Quem entendeu essa palavra aqui? Glória a Deus. Essa é a proposta de Jesus. Jesus não vai fazer igual a gente quer. Jesus me exalta e não exalta fulano. Quando o Senhor me dá aquele carro, eu vou passar por ele assim, não vou dar carona. A proposta do povo, a nossa proposta hoje, é que a gente cante no palco e o povo fique na plateia. A proposta de Jesus é colocar os dois no mesmo patamar, porque ele curou, abençoou Bartimeu e restituiu Zaqueu à comunidade, porque Jesus falou, salvação veio nessa casa e este também é filho de Abraão, ou seja, é judeu como eu e você. Por que Zaqueu teve essa restituição? Porque não adianta ter dinheiro e não ter convívio. Todo mundo odiava aquele homem. O que adianta ter carros, fazendas, casas, apartamentos, gado, e não ter com quem compartilhar isso? Então Jesus restituiu as bênçãos a Bartimeu e a Zaqueu. Jesus não quer colocar você no palco e quem você julga ser seu inimigo na plateia. A proposta de Jesus vai além disso. Ele falou, eu vou para o meu Pai, para que onde eu estiver, você esteja também. Se eu estiver no palco, você fica no palco. Se eu estiver na plateia, você fica na plateia. Ah, você não entendeu isso não. Glória! Está entendendo qual é a proposta de Jesus para a sua vida, meu irmão? Então coloca a mão no seu coração aí, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Quero profetizar que essa palavra entre no coração do teu povo, que produza, que cresça, que produza resultados. E que os teus filhos recebam essa restituição da sua parte. Que os teus filhos recebam essa providência, em nome de Jesus. Que os amigos, os parentes, os familiares dos teus filhos sejam alcançados por essa bênção. Em nome de Jesus, eu quero profetizar crescimento, restituição, milagres, promessas de Deus sendo cumpridas na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e você aplauda o Senhor glorificando, em nome de Jesus. Pastor, obrigado.